E aí, queridos estudantes, tudo bem? Eu espero que sim. Nós começaremos agora a tratar da Segunda Guerra Mundial. Nesse primeiro vídeo, nós falaremos dos antecedentes, das causas e da primeira fase. Mais uma vez, sejam bem-vindos e bons estudos. Finalmente trataremos da Segunda Guerra Mundial. Eu sei que muitos esperam por esse assunto ansiosamente. A Segunda Guerra Mundial foi muito explorada, né, pelo cinema, muitos filmes, muitos documentários sobre esse grande conflito levam os estudantes a terem cada vez mais curiosidade e pesquisarem cada vez mais sobre esse assunto, né? Bom, a Segunda Guerra começa em 1939 e vai terminar em 45. Porém, há quem diga que essa guerra foi nada mais nada menos do que resultado de uma guerra mal resolvida. Isto é, a Primeira Guerra Mundial. Há quem diga, inclusive, que nós tivemos somente uma grande guerra. Começou em 14 e terminou em 1945. Mas por que, professor, está falando isso? Porque muitas das razões que explicam a Segunda Guerra Mundial se encontram na Primeira, né? Uma guerra que foi mal resolvida, que deixou, portanto, uma ferida aberta. Isso se deve principalmente ao Tratado de Versalhes, aquele tratado de 1919, que tinha como finalidade, né, primeira, fechar a guerra e manter a paz e a ordem no mundo, mas que no final das contas acabou gerando mais raiva, um sentimento de vingança, né, e revanchismo. Afinal, o Tratado de Versalhes ele foi altamente punitivo, humilhante, né? Humilhou os vencidos e valorizou os vencedores. Então, podemos dizer que muito do que falaremos aqui agora se deve a um tratado que, ao invés de, né, criar condições para preservar a paz e a ordem, acabou gerando as condições para a segunda. Gerou o nazifascismo, gerou, né, portanto, uma situação belicosa de revanchismo, provocando então esse segundo grande conflito. Eu coloquei para vocês aqui os antecedentes da Segunda Guerra. E vejam, a primeira coisa que eu coloco são as violações do Tratado de Versalhes. Como assim, professor? Vejam, nós temos aqui dois elementos que caracterizam essa sistemática violação do Tratado de Versalhes, ou, se você preferir, o plural, violações. O primeiro elemento aqui é o militarismo, ou a militarização. Alguns países começaram a investir em indústria bélica, indústria de armas, e isso, consequentemente, já é um sinal de guerra, ou, se você preferir, já se caracteriza como um país que pretende algum tipo de conflito. Esse militarismo, esse investimento, esse incentivo a uma indústria de armas. Alguns países fizeram isso no período entre guerras. A Itália, com Mussolini, né, no fascismo, o Hitler no nazismo, e até mesmo o Japão, né, um país pequeno, mas com grandes ambições, que também se militarizava, ali, inclusive desde o começo do século XX. Outro fator, outra característica desse período de violações do Tratado de Versalhes é o expansionismo, né? Como, inclusive, efeito desse processo de militarização, algumas nações começaram a atacar outros territórios, outras nações, né? Invadindo países, expandindo as suas fronteiras, e obviamente que isso não só viola o Tratado de Versalhes, mas também a paz, né, e a ordem no mundo. Que países são esses que fizeram essas agressões, essas sistemáticas violações? Bom, eu coloquei para vocês aqui o Japão. Em 1931, o Japão atacou a Manchúria, um território aí no leste da China. Na verdade, já havia atacado anos antes, né, ali no começo do século XX, numa guerra russo-japonesa. E o Japão, né, vivia um processo de grande expansão territorial, uma vez que o país era pequeno, né, mas precisava de territórios para expansão da sua própria população e, principalmente, né, uma forma de adquirir recursos para enriquecimento do seu próprio povo. Então, o Japão vai não só se militarizar, mas vai viver um processo de expansão bastante eficiente na Ásia, né, conquistando
muitos territórios, centenas de ilhas e territórios de grande relevância ali no Oriente. Vai ser um imperialismo japonês significativo. Bom, nós temos também a Itália. A Itália vai invadir a Etiópia, vai invadir a Albânia no processo de expansão. E nós temos aqui com destaque a Alemanha. A Alemanha invade a Renânia. A Renânia é um território desmilitarizado que fica entre a Alemanha e a França, de uma forma que a França encontrou para impedir um avanço ali da Alemanha, uma possível vingança da Alemanha, né, por conta das resoluções da Primeira Guerra Mundial. Um território, então, desmilitarizado ali na fronteira entre a Alemanha e a França. Nós teremos a oportunidade de ver isso num próximo vídeo, que eu vou mostrar ali os movimentos militares, enfim, os avanços territoriais no mapa. Sarre, que é um território que fica ali dentro da Renânia, é um território com uma grande quantidade de minérios, de jazidas minerais, que estava nas mãos da França, como uma forma de compensação pelo fato da Alemanha, durante muito tempo, explorar um outro território que chegou a ser da França, que é a Alsácia-Lorena. Tá? Então, Sarre, a gente vai ter oportunidade também de ver isso no mapa. E um outro território que é a Áustria, né? O caso austríaco é um caso de anexação e não somente de invasão. E por quê? Porque parte do povo austríaco já havia se convertido ao nazismo. Vamos lembrar que o próprio Hitler era austríaco, né? E ali o Hitler encontrava uma grande quantidade de germânicos. E você sabe que o Hitler, né, defendia o espaço vital, aquele espaço suficientemente grande para o desenvolvimento da raça ariana, a ideia de unir, né, os arianos, que segundo Hitler eram superiores, né, uma raça pura e superior, e grande parte ali da Áustria era germânica, inclusive aderiu ao nazismo. Então o Hitler não teve tantas dificuldades em anexar a Áustria, e esse processo ficou conhecido na história como Anschluss. Isso aconteceu em 1938. Em 1936, Hitler e Mussolini, através de uma aliança que foi fundada, inclusive nessa mesma data, atacaram a Espanha em defesa do general Franco, né, que fundou ali o fascismo, através ali da Falange, e chegou ao poder em 1939. Então o Hitler e o Mussolini testam as suas armas, né, sua indústria bélica, na Espanha. A famosa Guerra Civil Espanhola, que levou o fascismo ao poder, né, nesse país ibérico. Bom, e a aliança desses três países, né, Japão, Itália e Alemanha, se deu em 1936. É uma aliança importante, porque é uma aliança que define uma guerra contra o socialismo no mundo, né? É uma aliança contra o socialismo no mundo inteiro. Ou seja, nós estamos falando de um pacto anti-Comintern. O que é isso? O Comintern é a Terceira Internacional Comunista, reunião de partidos e países socialistas e comunistas do mundo, né? E o pacto anti-Comintern, então, um pacto anti o socialismo, anti-comunismo no mundo inteiro. E essa é uma aliança que se dá em 36 entre a Alemanha e a Itália, que se comprometem a enfrentar o socialismo, né, o comunismo e até mesmo outras forças de esquerda na Europa, e o Japão que se compromete a enfrentar o socialismo, também o comunismo e as forças de esquerda no Oriente. Tá? Então é uma aliança contra a esquerda, né, especialmente contra o socialismo. Isso é mais uma prova de que o nazifascismo não é de esquerda, né, queridos? Só para lembrar. Bom, e por que, diante de tantas violações do Tratado de Versalhes, né, militarização, expansão territorial, por que ninguém fez nada, né? Por que ninguém brecou? Por que ninguém disse, olha, isso não dá, né? Para aqui. As nações, na época, mais importantes do mundo, especialmente ali na Europa, né, a Inglaterra e a França, que fizeram parte do Tratado de Versalhes, tiveram um peso significativo, adotaram o que nós chamamos de política de apaziguamento. O que é a política de apaziguamento, professor? É uma política de flexibilização do Tratado de Versalhes. A ideia era colocar panos quentes, era evitar guerras. E por que evitar guerras? Porque a última coisa que a Inglaterra e a França queriam é uma nova guerra. Aí você fala, pô, peraí, como assim
não queriam uma nova guerra? Não queriam. Saíram da Primeira Guerra Mundial arrebentados, arrasados, né? E quando começaram a se recuperar, não sei se vocês se lembram, veio a crise de 29 e afundou de novo. Então a última coisa que essas nações queriam era uma nova guerra. Então a política de apaziguamento foi uma política desenvolvida especialmente pela Inglaterra e pela França para tentar evitar uma nova guerra na Europa, que seria ainda mais, né, desastroso às suas economias, né? E os Estados Unidos, né? Os norte-americanos acabaram investindo na recuperação da Alemanha, eles estavam investindo, inclusive, em vários países da Europa, para ganhar dinheiro, para lucrar, né? Então eles também não estavam muito preocupados aí em evitar o conflito exatamente nesse momento, mas sim em lucrar, né? Com a Primeira Guerra Mundial eles lucraram e com o pós-Primeira Guerra Mundial. Investiram inclusive na Alemanha, fizeram parte dessa reconstrução da Alemanha, que acabou resultando no nazismo. Bom, eu trouxe para vocês aqui a política de apaziguamento, falando dos elementos que caracterizam essa política, né? Primeiro, que é muito importante, sim, ceder para evitar a guerra. Então, esses países, a Inglaterra e a França, né, os países poderosos ali da Europa, mas que passavam por dificuldades econômicas, não queriam guerra, então faziam de tudo para evitar a guerra, inclusive até ceder, até permitir violações do Tratado de Versalhes, né? Fechavam os olhos às violações do Tratado de Versalhes. Chegaram inclusive a usar o nazifascismo, por isso não fizeram nada, contra o comunismo. Não se esqueçam, queridos, que o nazifascismo é de extrema direita e que cresce em função, né, da guerra contra a extrema esquerda, no caso, o socialismo. O nazifascismo se apresenta como uma espécie de barreira contra o avanço justamente do socialismo, inclusive de maneira significativa, né, depois da crise de 29, né, depois da crise do capitalismo, o socialismo avança na Europa como alternativa, né, de sociedade e de sistema. E não podemos esquecer também da força e da influência e do exemplo da União Soviética, né, que passa a se desenvolver bastante ali na década de 20 e década de 30, né, já com o Stalin, com os planos quinquenais. Então vejam que os ingleses e franceses, de certa forma, permitem o crescimento do nazifascismo, porque vão usar isso como uma espécie de barreira contra o avanço do socialismo. A fragilidade da Liga das Nações também é importante. Lembra que a Liga das Nações ela foi criada para manter a paz e a ordem no mundo, para garantir. E ela tinha basicamente dois instrumentos para garantir isso, né? Sanções econômicas àqueles países que violassem o Tratado de Versalhes, e a segunda coisa importante, se necessário, eles usariam a força, ou seja, usariam então um exército. O problema é que esse exército deveria ser formado, né, com recursos, né, com investimentos. E o único país que tinha condições de manter esse exército, né, bem armado, organizado e capaz de impedir as violações ao tratado e, consequentemente, provocar uma nova guerra, eram os norte-americanos, né? Enfim, os Estados Unidos. E olha que coisa, né? É o único país que de fato ali tinha grana suficiente para manter esse exército, para criar esse exército, e foi o país que não participou por não concordar com a forma punitiva do Tratado de Versalhes. Vocês se lembram do Woodrow Wilson, né? Dos 14 pontos do Wilson, dos 14, um foi aceito, que é justamente a Liga das Nações, mas os norte-americanos não concordam, as autoridades norte-americanas não concordaram com o Tratado de Versalhes. Portanto, o Tratado de Versalhes, aliás, a Liga das Nações já nasce morta, já nasce em condições de brecar o avanço do nazifascismo. Mas como vocês podem perceber, os ingleses e franceses não estavam muito preocupados nessa época com o nazifascismo, muito preocupados estavam com o avanço do socialismo. É isso que eles tinham medo, né? O mal, o demônio era o nazifascismo e não, aliás, o comunismo e não o nazifascismo. Mais tarde eles vão ter que matar esse monstro que eles mesmos, né, criaram, né? Outra característica dessa política de apaziguamento é a permissão a invasões, né, de países que não tinham muita importância, muita relevância geopolítica, né? Então, vejam, enquanto os caras invadirem territórios sem muita importância, você deixa. É essa a ideia, né? Você conhece, já ouviu falar da Renânia? Ah, professor, não sabia da Renânia, né? E Sarre, já ouviu falar?
Bom. Aí, Etiópia, onde fica a Etiópia? Ah, eu não sei. E a Albânia, onde fica? A Albânia, você sabe, né? Manchúria, estão vendo? São territórios sem muita relevância geopolítica no mundo, então, portanto, os ingleses e franceses falaram, quer saber? Deixa, né? Ah, mas a Áustria é importante, tá faltando um S aí, né? A Áustria é importante, pessoal, mas ela foi anexada, lembra que faz uma diferença enorme a presença de nazistas dentro da Áustria, tá? Então é um caso excepcional, tá? Todos esses elementos, né, explicam a política de apaziguamento e como ela funcionou na prática. Mas o que eu não falei para vocês, a gente vai falar agora, é uma das marcas dessa política de apaziguamento, uma das práticas dessa política de apaziguamento, que é o Tratado de Munique. O Hitler começou a perceber que ingleses e franceses ou não tinham condições de enfrentar o nazifascismo, ou, de fato, né, como a gente já trabalhou, queriam evitar uma guerra de qualquer forma. Só que o Hitler, por razões que vocês já sabem, vocês estudaram nazismo, queria a vingança do Tratado de Versalhes, ele queria a vingança da Primeira Guerra Mundial, ele queria a guerra, ele se preparou para a guerra, né? Escreveu inclusive isso no Mein Kampf, na Minha Luta, naquela coisa horrenda que ele escreveu durante os 9 meses na cadeia. Bom, em 1938, o Hitler lança olhares cobiçosos, desejosos, sobre um território da Tchecoslováquia. Esse território da Tchecoslováquia tinha nome, é chamado de Sudetos. Ficava ali no sul da Alemanha e no noroeste da Tchecoslováquia. E por que o Hitler queria? Porque essa região da Tchecoslováquia era constituída de uma grande quantidade de germânicos. E aí tem a justificativa, né, do Hitler, o espaço vital, o espaço suficientemente grande para o desenvolvimento da raça ariana. Ali tem raça ariana, então vamos anexar. O problema é que a soberania e a independência da Tchecoslováquia estavam garantidos pelos ingleses e franceses. Lembre-se que a Tchecoslováquia é um país bastante jovem nessa época, tinha acabado de nascer da desintegração do Império Austro-Húngaro, né? Que foi punido na Primeira Guerra Mundial por lutar ao lado daqueles que foram derrotados. E os ingleses e franceses, então, garantiam durante um tempo essa organização de um Estado novo, de um país novo, e poderiam, se fosse o caso, sair em defesa numa guerra da Tchecoslováquia. Tá? Isso é muito importante. Então, quando Hitler falou, bom, eu quero os Sudetos Tchecoslováquia, aí ferrou, né? Os ingleses foram acionados, os franceses também, e isso poderia começar uma guerra, né? Porque a Alemanha poderia atacar a Tchecoslováquia ia pedir socorro para a Inglaterra e para a França, e os ingleses e franceses, de acordo com o tratado, teriam que defender a Tchecoslováquia, e isso provocaria a guerra. E vocês sabem que ingleses e franceses não queriam guerra, né? De jeito nenhum, né? E foram então conversar com Hitler. O Hitler queria os Sudetos, os ingleses e franceses queriam evitar a guerra. O Hitler, então, chamou, né, os ingleses e os franceses para um encontro em Munique. Lembre-se que Munique é a capital do nazismo. O Hitler recebeu os ingleses e os franceses com um desfile militar, uma forma de mostrar o seu poder militar e também de intimidar, né, os ingleses e os franceses. E assinou um acordo, né, com esses dois países. O acordo era o seguinte: a Alemanha de Hitler se comprometeria a não invadir, né, mais nenhum território se pudesse anexar os Sudetos. E os ingleses e franceses, mesmo não sendo o ideal, entregariam então, lógico, conversando com a Tchecoslováquia, né, mostrando a Tchecoslováquia era melhor entregar do que fazer uma guerra, o território dos Sudetos. Você imagina, né? Hitler, então, promete que, se pudesse anexar os Sudetos, não invadiria mais nenhum território. Você imagina? Esse é o Tratado de Munique. Queridos, vejam. Os ingleses, os franceses, acharam que tinham controlado Hitler. O Chamberlain, primeiro-ministro inglês, quando voltou para Londres, foi recebido
com festa no aeroporto, né? Chamberlain, o homem da paz, o homem que garantiu a paz. O Chamberlain, né? Enfim, conseguiu dobrar o Hitler, né? Levar o Hitler à assinatura de um tratado que garantiria a paz. Ele falou que não ia invadir mais nenhum território. Vocês acreditam? Bom, o Hitler invade, né, os Sudetos e 3 meses depois invade o resto da Tchecoslováquia. Você imaginou? Quer dizer, ele rasgou o tratado, ele não obedeceu, era só para anexar os Sudetos. Ele invadiu o resto da Tchecoslováquia. O que o Hitler percebeu? Ele percebeu que ingleses e franceses eram peida na tanga, né? Fariam de tudo para evitar uma nova guerra e, inclusive, entregar os Sudetos. Hitler sabia que os países que participavam, né, digamos, dessa política de apaziguamento não estavam preparados para uma guerra, porque eles não queriam a guerra, né? E o Hitler investiu muito em armas, não só, né, mas também o Mussolini, também, enfim, o Japão. Então ele queria a guerra. Imagina, né? Quando ele invade o resto da Tchecoslováquia, e os ingleses e franceses começaram a bater a cabeça, não sabiam o que fazer, né? Teriam que declarar guerra. O Hitler rasgou o tratado de Munique, o que caracteriza, evidentemente, o fim da política de apaziguamento. O inglês e o francês teriam que fazer alguma coisa. Enquanto os caras batiam cabeça, o Hitler estava pensando no próximo território. E esse próximo território é problema, hein, queridos? Olha aí, ó. Estamos falando do quê? De um território que pertencia à Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial, que foi entregue à Polônia, outro país também importante. A Polônia, durante um bom tempo, muito tempo, fez parte do Império Russo. E depois que o Império Russo sofreu a Revolução, né, a Revolução Socialista, o Lenin, para tirar a Rússia da guerra contra a Alemanha, teve que entregar vários territórios da Alemanha. E um desses territórios foi a Polônia. Então vejam, né? O território pertencia ao Império Russo, depois passou a pertencer à Alemanha. E quando termina a guerra, com a derrota da Alemanha, a Polônia se torna um país independente. E assim como a Tchecoslováquia tem a sua independência, a sua soberania asseguradas, né, pelos ingleses e franceses. É o mesmo problema. Ali, na região da Polônia, tinha um território que dava saída para o mar aos poloneses, mas que passava por dentro da Alemanha, que é o chamado Corredor Polonês. Você se lembra da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, que levou a Alemanha derrotada a ter que entregar um território que dava à Polônia acesso ao mar, ali ao porto Danzig. Tá? E agora o Hitler vai reivindicar isso de volta. Falou, isso aqui é da Alemanha, vou reivindicar, quero de volta. O problema é que o Hitler sabia que se atacasse a Polônia Ocidental, ele poderia gerar guerra com a Inglaterra e com a França, ele já sabia disso, né? Mas ele poderia gerar guerra com a União Soviética. Por quê? Porque a Polônia é uma espécie de país tampão. Está entre a Alemanha e a União Soviética, ou estava entre a Alemanha e a União Soviética na época. Se o Hitler começa a avançar sobre a Polônia, talvez mexesse com a União Soviética. E aí a União Soviética poderia declarar guerra, né, contra o Hitler. Lembre-se que nazistas odeiam socialistas e socialistas odeiam nazistas, né? É extrema direita, nazismo e fascismo, e extrema esquerda, União Soviética. Eles não são amigos e não são iguais. Existem semelhanças, mas não são iguais. Pelo amor de Deus, hein? Nazismo não é de esquerda. Então eles são inimigos, e o Hitler temia que, avançando ali pela Polônia, ou sobre a Polônia Ocidental, ele provocasse então uma reação violenta e militar do Stalin. O que o Hitler queria, na verdade, era evitar uma guerra por duas frentes naquele momento. Lembre-se do plano Schlieffen, que é aquele plano da Primeira Guerra Mundial, evitar uma guerra por duas frentes ao mesmo tempo. O Hitler ia fazer guerra com a União Soviética porque são dois sistemas antagônicos opostos, e foi assim que nasceu e cresceu o próprio nazifascismo, né, na guerra contra o comunismo e o socialismo. Então ele ia fazer guerra cedo ou tarde, mas naquele momento não era interessante. Então o que ele faz? Ele propõe ao Stalin, Stalin e União Soviética, um acordo. Esse acordo não significa dizer que eles são amigos, eles não são amigos. Foi um acordo que interessava ambos. O Hitler ofereceu metade da Polônia à União Soviética. Não se esqueça que um dia a Polônia fez parte da Rússia. E o Stalin falou, bom, não interessa, então vamos dividir. É isso que você está propondo, Hitler? O Hitler falou, eu invado a Polônia Ocidental e você invade a Polônia Oriental, a gente divide.
Aí o Stalin falou, opa, mas tem mais um problema. Qual é? Se a gente dividir a Polônia, nós faremos fronteira, Alemanha e União Soviética. E você me odeia, eu te odeio. Então isso não vai dar certo. E o Hitler falou, não, então faz o seguinte, ó, a gente divide a Polônia, invade a ocidental, você invade a oriental, parte oriental da Polônia, e a gente assina nesse mesmo tratado um dispositivo de não agressão. Você se compromete a não me atacar e eu não vou te atacar. Vejam, o Hitler queria, naquele momento, concentrar todas as suas forças na frente ocidental, especialmente contra a França e contra a Inglaterra, e depois atacar a União Soviética. Ele vai acabar fazendo isso. Tá? Então é o mesmo plano, né, Schlieffen, da Primeira Guerra Mundial. E o Stalin? O Stalin aceitou, inclusive com uma grana lá no meio. O Hitler deu uma grana ainda para o Stalin. É um acordo bastante polêmico, não, pessoal? Bastante polêmico. E por que é polêmico? Porque as pessoas vão falar o quê? Vão falar que o comunismo e o nazismo assinaram um compromisso, um acordo, eles são inimigos. Vejam, eles são inimigos, é um tratado. Né? Inclusive envolve dinheiro no meio, veja como o negócio é polêmico. Bom, ingleses e franceses chegaram a avisar o Stalin, falaram, olha, ele não respeita tratado nenhum, rasgou o tratado de Munique, ele não vai respeitar esse tratado também. Bom, e o Stalin, né, olhou para os caras, seus capitalistas desgraçados, você acha que eu vou, né, escutar vocês? Eu vou assinar porque me interessa. E ele assinou. Esse tratado, moçada, de 1939, é o tratado chamado Germano-Soviético, é muito fácil você lembrar, mas também conhecido como Ribbentrop-Molotov. O Ribbentrop era o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, do Hitler. E o Molotov, aquele mesmo do coquetel Molotov, era o ministro das Relações Exteriores do Stalin. Então, também chamado de Ribbentrop-Molotov. Esse tratado é um tratado muito importante. Mais tarde, o Hitler vai rasgar esse tratado e vai atacar a União Soviética, né? E aí vai ser o começo do seu fim, né? A gente sabe, assim como aconteceu com Napoleão Bonaparte. Bom, o estopim do início da guerra, vejam que o estopim não é a causa, é só aquele fato, aquele acontecimento que dá início à guerra. Foi justamente a invasão do Hitler ou da Alemanha sobre a Polônia. Isso aconteceu em 1º de setembro de 1939. Cuidado, anota aí. Este é o fato que desencadeia o início da guerra, tá? As operações militares. Não é a causa da guerra, tudo bem? 1º de setembro, quando Hitler invade a Polônia Ocidental, os franceses e ingleses são obrigados a declarar guerra, porque eles sabem que a política de apaziguamento peida na tanga já não funciona mais, né? E assim começa esse grande conflito. Queridos, a gente divide a guerra em duas fases, né? A primeira fase vai de 1939 até a primeira metade de 1942. A segunda fase vai de 1942, ou seja, segundo semestre, até 1945, né, quando a guerra termina. A primeira fase ficou conhecida ou marcada como o período do avanço, ou de avanços, do eixo. Professor, eixo? Que eixo é esse? É o eixo Roberto. Mas eixo Roberto? Como assim Roberto? Roberto. Por que ele é chamado de eixo Roberto, queridos? Vejam, ele é chamado de eixo Roberto porque Roberto nada mais é do que Roma, Berlim e Tóquio. Vejam, as iniciais, né, das capitais dos países. Roma, Itália, Berlim e é simplesmente Tóquio, né, Japão. Esses 3 países, então, vão avançar muito durante esse período, vão conquistar territórios, vão ampliar, então, as suas fronteiras, expandir as suas fronteiras, né? Então, esse é um período de vitórias e avanços do eixo. E se destaca aqui, né? Não foi, evidentemente, o único país a expandir suas fronteiras, conquistar territórios, mas, sem dúvida nenhuma, foi um dos mais bem-sucedidos, que foi a Alemanha. A Alemanha vai adotar uma tática de guerra chamada Blitzkrieg. O que é Blitzkrieg? É a guerra relâmpago. O Hitler, ele atacava com todas as forças o seu inimigo, esperando uma vitória rápida e não dando chance para o adversário reagir ou se recuperar, né? Uma guerra total. Ele atacava com tudo, né? Ele atacava com seus aviões, atacava com seus navios, atacava com, enfim, com a sua infantaria, enfim. Ele estava com todas as forças. Quando possível, né, atacava inclusive ali então por mar.
nem sempre dava, né? Nem sempre ali você encontrava um território com costa, né? Banhado pelo mar. Mas enfim, o Hitler atacava com todas as forças. Até brinco, quem joga truco, ele começava com o zap e segundo sete copa, acabava, né, acabava o jogo, não dava chance para o adversário. E foi com a Blitzkrieg que ele conquistou praticamente toda a Europa, né, ajudou muito o próprio Mussolini, que teve muitas dificuldades em guerrear com sucesso, né, com competência na Europa. Toda vez que ele precisava, né, de uma ajuda, ele contava com o Hitler dava o empurrão que ele precisava para vencer as batalhas, né. A Blitzkrieg é importante porque ela também exige muitos recursos minerais, né, depende de muito gasto com guerra, né, porque o Hitler atacava muito, gastava tudo numa guerra, e depois tinha que se recuperar, né, tinha que reinvestir, né, então é uma guerra muito cara, isso é importante, né, e que exigia sempre um investimento e recursos minerais. Não esquece disso que eu vou cobrar um pouquinho mais para frente. Bom, eu dei destaque aqui para vocês da presença alemã na Polônia, né? Na Polônia, já caiu no vestibular, tem um episódio que vai servir de exemplo, ou de modelo, que o Hitler vai usar praticamente em toda a Europa, né? Vai dar origem, inclusive, aí ao Holocausto, que é o extermínio, né, dos judeus, né? Que é o genocídio dos judeus, né? O gueto de Varsóvia é um episódio que aconteceu em Varsóvia e que, como disse a vocês, vai servir de modelo para perseguição e extermínio dos judeus em toda a Europa por Hitler, né? O que consiste o gueto? O que aconteceu? O que foi o gueto, né, de Varsóvia? Bom, o gueto é um bairro isolado, né? É um bairro periférico, um subúrbio, né? Varsóvia, você sabe, uma cidade polonesa. O que o Hitler começou a fazer? Primeiro ele identificava os judeus. A primeira coisa que ele fazia, identificava os judeus, colocando geralmente uma faixa, né, com a estrela de Davi. A estrela de Davi, um símbolo, né, judaico, de 6 pontas. O sujeito, então, que era identificado, ou pelo sobrenome, né, os judeus andavam sempre juntos, né, eles eram bastante unidos e também se misturavam com outros grupos, então não era tão difícil assim identificar o judeu. Era muito fácil também identificar o homem, né? Porque ele tem a circuncisão, então você baixa a calça do sujeito, dá para saber que ele é judeu. Então, a primeira coisa é identificar o judeu. E depois, segunda etapa, é isolar os judeus como se fosse de fato uma praga, como se fosse um vírus, né, a ser eliminado, isolado da sociedade, né? E aí que eles eram levados para os guetos. Os guetos são esses bairros isolados, no caso, né, de Varsóvia, depois isso vai acontecer em outros lugares da Europa, cercado, né, e vigiado por guardas, onde o judeu é deixado à própria sorte, né, com pouca comida, pouca bebida, água, e quando chega o inverno, imagina, né, muitos morriam ali de inanição, de frio, né? Alguns tentavam fugir, eram mortos, outros tinham sucesso, outros fugiam para pegar comida e voltavam. Mas enfim, muitos ali, judeus, morriam nesses próprios guetos. E quando não morriam, eram enviados para os campos de concentração, né? Que é a terceira fase. Então, primeiro identificação para isolamento, depois para campo de concentração. E campo de concentração é campo de trabalho forçado, né? O sujeito era usado como mão de obra escrava, inclusive para produzir armas, né? E munição para a guerra do Hitler, né? Olha que coisa, olha que ironia do destino, né? Os caras vão trabalhar para produzir armas para que Hitler perseguisse mais judeus e matasse, né, a própria família judaica, né? Bom, o sujeito, quando não tinha mais utilidade, né, física, ou seja, ele não conseguia mais trabalhar, ele era executado. Para não gastar munição, né, vejam que coisa cruel, e também não chamar a atenção de outros judeus com o barulho de uma arma, né, sendo disparada, os judeus eram colocados, não só eles, mas outros também que sofriam perseguição, né, colocados ali na câmara de gás, né, e eram mortos. Era mais barato, vejam, a crueldade, e silencioso, né. E depois disso, ainda os judeus eram úteis pro nazismo. É macabro dizer isso, mas depois os corpos eram queimados, né? Aqueles que tinham óculos, as hastes, enfim, né? A armação era usada com metal,
o cabelo do judeu ainda era usado como fio para confecção de roupas, você imagina, né? E os ossos eram queimados, viravam pó e eram usados ali, inclusive para adubar campos, né? Vejam, e tem gente que fala que ainda não houve holocausto. Acreditem, né? Que absurdo. Bom, enfim. Depois da Polônia, o Hitler vai invadir a Dinamarca e vai invadir também a Noruega. O objetivo dele era chegar principalmente na Noruega, né? Antes do início da Segunda Guerra Mundial, o Hitler tinha um contrato comercial com a Noruega. A Noruega tinha uma boa quantidade de jazidas minerais e servia para a indústria bélica do Hitler. E o Hitler não queria perder isso. Quando a guerra começa, né, a Noruega não é a favor e o Hitler então vai precisar invadir para garantir esses recursos para sua indústria. Então ele invade a Dinamarca, ele invade a Noruega, inclusive os ingleses tentaram defender com aviões a Noruega, não foi possível. Em seguida, o Hitler ataca a Holanda, ataca a Bélgica para o quê? Para invadir a França com a sua Blitzkrieg. A França chegou a montar uma linha, né, militar de proteção ali na sua fronteira chamada linha Maginot. É uma linha militarizada, né, de soldados ali na fronteira com a Alemanha. Mas não foi por ali que o Hitler entrou, né? Assim como a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha invade por cima e cai logo ali no nordeste da França e não tem muita dificuldade em chegar em Paris. Os franceses tentaram resistir, mas a Blitzkrieg é muito rápida e muito forte. Os ingleses, inclusive, mandaram tropas para tentar ajudar a França, mas não foi possível. Teve até um episódio, né, em que mais ou menos 400 mil soldados anglo-franceses foram cercados numa praia, chamada Praia de Dunkerque, que virou até filme, né? Dunkerque. E aí teve uma retirada espetacular, né, dos ingleses, com a ajuda inclusive da marinha inglesa, né, mas também ali de barcos civis, né, muitos civis ajudaram na retirada desses 400 mil soldados que ficaram cercados por milhões de soldados alemães ali na praia de Dunkerque, no norte da França. Bom, Hitler invade, né, a França e vai dividir a França. Veja, isso aqui é importantíssimo. O norte da França vai ter uma ocupação militar nazista. O que significa isso? Vão ter tropas, então, no norte da França, porque o Hitler sabia que poderia sofrer ataques à Inglaterra e também o próximo passo dele era atacar a Inglaterra. Tá? Mas no sul da França, nós temos a formação de uma República de Vichy. Essa República de Vichy é uma república francesa nazista. É isso mesmo que eu falei. Né? Ali, um general chamado Pétain, ele passa a colaborar com o Hitler, né? A colaborar, portanto, com o nazismo, funda essa república que colabora com o nazismo, não é uma vergonha, não? República de Vichy. Né? Hoje, inclusive, tem uma extrema-direita na França, lá, com a Le Pen, e há pouco tempo atrás ela chegou a fazer inclusive, ela chegou a fazer um movimento ali de lembrança do general Pétain, enfim, fez uma homenagem ao general Pétain, né? Você imagina, não? Mas isso não acontece, né, em nenhum lugar do mundo. Aqui no Brasil ninguém faz também né, esse tipo de pessoa, assim, né, uma homenagem, né, a um torturador. Isso não acontece, né? Só lá, né? Enfim. Bom, essa República de Vichy é uma república colaboracionista, como disse a vocês, liderada por um general, acho, um general, então, portanto, né, de extrema-direita nazista. Inclusive, os franceses convertidos ao nazismo vão perseguir judeus na França, acreditem. Isso é no sul, tá? Não esqueçam. E ali no sul vai formar, então, portanto, uma resistência contra o nazismo, uma resistência ali formada por estudantes, por artistas, por professores, enfim. E essa resistência, esse núcleo de resistência vai ser liderado por um outro general, e esse general aí também famoso, chamado Charles de Gaulle. E o Charles de Gaulle vai armar essa resistência contra o nazismo no sul, ele vai ser perseguido, ele vai ter que fugir, ele vai para a Inglaterra, e na Inglaterra ele continua liderando essa resistência, e vai contar com a BBC de Londres, né, para continuar essa comunicação com a resistência no sul, né, ele vai contar então com as ondas da rádio, né,
da BBC de Londres para continuar essa comunicação e essa luta de resistência contra o nazismo na França. O Charles de Gaulle vai ficar muito famoso, né? Vai virar um herói da França e vai ser presidente mais de 2 vezes. Tá? Bom, o Hitler também invade o norte da África, aí conta com a ajuda do Hitler. A ideia dele era bloquear 2 pontos ali de passagem da marinha inglesa, né? Com destino ao Oriente, as riquezas do Oriente, que era o Estreito de Gibraltar, ali que liga a Europa à África, e um outro estreito muito importante para a Inglaterra, que na verdade não é um estreito, né? Que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, né? Que é o Canal de Suez. Então, o objetivo dele era fechar o Canal de Suez, fechar o Estreito de Gibraltar, para impedir que os navios ingleses chegassem no Oriente e se abastecessem com as riquezas orientais das suas colônias. Tá? Ele não vai ter sucesso de dominar ali o Canal de Suez, e nem o Estreito de Gibraltar totalmente, mas vai dar muito trabalho e vai prejudicar, sem dúvida nenhuma, a Inglaterra. Bom, depois de conquistar o norte da África, ele vai inclusive dominar grande parte da Península Balcânica, com a ajuda do Mussolini, e em seguida vai atacar a Inglaterra. Mas para atacar a Inglaterra, você sabe que não é tão simples assim, né? Entre a Inglaterra e a Europa continental, você tem o Canal da Mancha. E a Inglaterra tinha uma poderosa marinha. O Hitler investiu muito na sua marinha, uma marinha tão competente quanto na época. Mas o Hitler sabia que, para ter certeza da vitória, ele teria que antes minar, né? Ou seja, enfraquecer a Inglaterra, para depois invadir com todas as suas forças com a Blitzkrieg. Então ele começa um ataque aéreo. Esse ataque aéreo sobre a Inglaterra é a famosa Batalha da Inglaterra. O Hitler usava sua Luftwaffe, ou Luftwaffe, né, essa esquadra aérea liderada por Göring, e a Inglaterra usava sua RAF, né, a Força Aérea Inglesa, né, que é a Real Força Aérea Inglesa, por isso RAF. Né. E na época, vocês sabem muito bem que a Inglaterra não tinha a menor condição de vencer a Alemanha. A Alemanha tinha a Blitzkrieg. Mas a Inglaterra tinha um cara espetacular, primeiro-ministro, chamado Winston Churchill. Winston Churchill chegou a ser pressionado, inclusive, pelo parlamento para se render à Alemanha, porque ele sabia que os ingleses, o parlamento sabia que a Inglaterra não tinha condições militares de enfrentar a Blitzkrieg. Mas o Churchill falou não, né? Falou que a Inglaterra nunca tinha sido invadida, se você pegar a história é verdade, né? Muitos tentaram, né, em Espanha, França, de Napoleão, enfim, e ninguém teve sucesso, não seria agora. Ele então lança uma mentirinha marota, uma mentirinha, né, uma mentira, digamos, boa, se é que existe. Ele diz aos ingleses que a Inglaterra iria vencer de qualquer jeito, que tinha condições de vencer, enfim. Ele eleva o espírito nacionalista dos ingleses, os ingleses acreditam, muito embora o Churchill também não confiasse muito, né? Gera confiança, e depois ele liga, né, para o Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e fala: meu irmão, me manda uma ajuda aqui, né? Porque depois que a Alemanha invadir a Inglaterra, os caras vão para a América, né? Então, melhor você me ajudar agora. É o último grande bastião de resistência aqui da Europa Ocidental, é a Inglaterra, né? São os britânicos. Se você não ajudar, né, Roosevelt, a gente cai e vocês também terão problema mais tarde. E aí, com a ajuda financeira dos Estados Unidos, o Churchill, né, com a mentirinha marota dele, né, dá confiança aos pilotos da RAF, os caras colocam baterias antiaéreas, né, aqueles canhões que ficam no solo, né, atirando, derrubando avião, usaram o Zeppelin também, enfim, né. E o surpreendente aqui é que quem venceu essa batalha foi a Inglaterra. Acreditem, surpreendentemente. A Inglaterra vence essa batalha, que foi uma batalha aérea, né? A Luftwaffe contra a RAF. E aí o Hitler sofre sua primeira grande derrota. Ele não esperava, né? A Luftwaffe recebia
muitos investimentos, era a menina dos olhos do Hitler. Essa derrota foi uma derrota importante na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque depois dessa derrota o Hitler pensava em voltar para a Inglaterra com uma força ainda maior. E como é que ele vai fazer isso? Bom, aí ele vai atacar a União Soviética. E aí foi o grande erro dele, né? Bom, eu queria lembrá-los de uma frase do Churchill, depois dessa vitória, uma frase bastante importante, dá pra gente fazer uma dupla reflexão, inclusive, né, sobre ela. Nunca tantos deveram a tão poucos, né, disse Churchill. O que será, né? Nunca tantos deveram a tão poucos, né? Nunca tantos ingleses deveram a tão poucos pilotos heróicos da RAF. Essa é uma interpretação. A segunda interpretação é nunca tantos no mundo inteiro deveram a tão poucos ingleses, né? Nessa famosa batalha da Inglaterra que brecou o avanço do Hitler e da Alemanha. Bom, o Hitler precisava de recursos para atacar de novo, minerais especialmente, petróleo, né, para Blitzkrieg, e aí, adivinha, né? O Hitler acionou as suas tropas que estavam na fronteira da Polônia Ocidental com a Polônia Oriental, que era da União Soviética. Ou seja, ele invade a União Soviética do Stalin. O objetivo dele, em 1941, era invadir 3 territórios especialmente. É lógico, ele está invadindo a União Soviética, mas dominar 3 territórios fundamentais ali, né? 2 centros políticos, lá no norte, na verdade no noroeste da União Soviética, você tem o Leningrado, um centro político famoso, antiga Petrogrado, antes disso ainda São Petersburgo. No centro, Moscou, a capital política, e um pouco mais ao sul, mais importante cidade para o Hitler, que era um parque industrial famoso, que é Stalingrado, banhado pelo rio Volga. E o Stalin foi pego de calça curta, né? Não imaginava que sofresse o ataque em 1941, ele recua, a Blitzkrieg invade, rapidamente, a gente vai acabar vendo isso, né, no mapa. E o Hitler, aliás, o Stalin, inteligentemente, concentra todas as suas forças militares, ele tinha um bom exército, né? Ele investiu nisso por conta da União Soviética ser ameaçada por várias nações capitalistas, né? Então ele investe numa força militar significativa, ele concentra essas forças nessas 3 cidades, né? E ali, então, que ele garante uma resistência mais bem postada, mais significativa contra o Hitler. O Hitler vai atacar principalmente, com mais ênfase, com mais, né, digamos, com mais força, Stalingrado. A batalha se estende ali por um bom tempo, vai de 41 a 42, a batalha ali em Stalingrado é uma batalha bastante equilibrada, os caras disputavam, sabe, casa por casa, disputavam quarteirão por quarteirão, sabe, o negócio foi muito equilibrado. E ali se destaca os atiradores de elite, né, que são aqueles com aquelas snipers, davam um tiro certeiro, que acertavam o comandante adversário. E quando você mata o comandante do exército adversário, você desestrutura, né, todo o exército, os caras ficam perdidos sem orientação, né? Então esses caras fizeram muita diferença na Batalha de Stalingrado. Inclusive tem documentários, tem filmes, né? Tem um filme que fala, não sei se é de 92 ou 2002, olha como eu tô perdido, que é Círculo de Fogo. Mas esse filme Círculo de Fogo não é aqueles dos robôs, tá? Pelo amor de Deus. Que trata sobre a Batalha de Stalingrado e fala mais desses atiradores de elite, baseado também em fatos reais. Bom, acontece que o Hitler, na sua invasão, chamada de Operação Barbarossa, ele não teve sucesso, ele foi derrotado na Batalha de Stalingrado e começa a bater em retirada em 1942. Essa derrota do Hitler na Batalha de Stalingrado foi o começo do fim do nazismo. E por que foi o começo do fim do nazismo? Porque à medida que ele começa a recuar, a União Soviética começa a avançar, e aí, portanto, se forma a primeira frente contra o nazismo. Mais tarde teremos outras frentes se formando contra o nazismo. Então é o começo do fim do nazifascismo. Ou, se você preferir, né, aí começa então a virada da primeira fase para a segunda fase. Tá? Então, cuidado. Esse é o fato que dá início, então, portanto,
a derrocada do nazifascismo, tá? A Batalha de Stalingrado. Não esquece disso, porque isso aí é muito importante. Bom, enquanto essa guerra está acontecendo na Europa, nós temos do outro lado, né, do mundo, no Pacífico, uma outra guerra, né? E essa é a Guerra do Pacífico. O Japão era um país pequeno, mas com ambições gigantescas, queria ser a maior potência do mundo oriental. Desde o começo do século XX, esse país estava mergulhado num forte militarismo, num governo autoritário também, com características fascistas e também marcado por um expansionismo. O Japão conquistava muitos territórios, chegou a conquistar, né, parte da China, que é ali onde é a Coreia hoje, né, a Manchúria, conquistou inclusive o Vietnã, chegou a atacar inclusive a Índia, atacou vários territórios ali da região da Oceania, Micronésia, Polinésia, enfim, e outras coisas mais. O Japão atacou, conquistou centenas de ilhas no Pacífico, tinha um império gigantesco e começou a chegar perto ali de um território norte-americano, né, o território mais distante, né, do território norte-americano continental, né, da América do Norte, que é justamente o Havaí. O Havaí, vocês sabem, né, ali no Havaí tem uma base militar chamada Pearl Harbor, e justamente essa base tem como finalidade proteger, né, qualquer tipo de expansão ali de algum país algum país ali do Oriente, né, que pudesse ameaçar os Estados Unidos e seus interesses ali no Pacífico, né. Então essa é a função mesmo do Havaí e de Pearl Harbor. O Japão começou a chegar perto de Pearl Harbor na sua expansão, começou a chegar perto ali da ilha, né, do Havaí, e os norte-americanos chegaram a chamar o ministro das Relações Exteriores do Japão e perguntar o que aqueles caras estavam querendo. Estavam chegando muito perto, estava ficando perigoso. E o ministro das Relações Exteriores chegou a assinar um compromisso e falou: não, a gente não vai atacar, a gente não faria isso, a gente não tem essa intenção e tudo mais. Os norte-americanos, com a assinatura do tratado ali, enfim, do compromisso de não atacar o Japão, acreditavam que não seriam atacados. E também são prepotentes, né? Nunca, né, achariam que o Japão, um país pequeno, teria a coragem e a ousadia de atacá-los. Bom, acontece que no dia 7 de dezembro de 1941 o Japão atacou, né? Atacou Pearl Harbor através de porta-aviões. Os aviões chegaram em Pearl Harbor, bombardearam toda a base, né, militar, fizeram um bom estrago ali. E em seguida os norte-americanos declararam guerra, né? Os estadunidenses declararam guerra ao Japão. E aí começa então, portanto, a presença norte-americana do ponto de vista militar na guerra, declarando guerra ao Japão, declara guerra aos seus aliados, também ao fascismo, também ao nazismo. É nesse momento, em 41, que oficialmente os Estados Unidos entram na guerra com tropas e, obviamente, que vão ali se associar, se unir à Inglaterra e, não é óbvio, mas também assinarão um tratado militar, não porque são amigos, com a União Soviética, que agora percebeu que Hitler não obedeceria a nenhum tratado, né, enfim, não se comprometeria com nenhum acordo, né? Então falaremos disso mais tarde. União Soviética, Inglaterra e Estados Unidos vão se unir para cercar o eixo e derrotar essa força que até então dominava grande parte, né, da Europa e um grande espaço, um grande, digamos, de uma grande área, né, também no Oriente, no caso do Japão. Bom, assim termina a primeira fase e começa, portanto, a segunda fase. A segunda fase a gente deixa para um próximo vídeo, beleza? Bom, aqui nós poderemos ver um pouco daquilo que nós trabalhamos na teoria, né? Vamos dar uma olhada nesse mapinha, que nos ajuda bastante a compreender as movimentações das tropas e as conquistas territoriais, né, e as expansões. Bom, primeiro, vocês estão vendo aqui a Alemanha, né, nazista, e vocês estão conseguindo ver esse território aqui, que é o território da Renânia, estão vendo? E aqui é o território de Sarre. Ó, avanço alemão.
nós temos a Áustria, em 1938, né, o Anschluss, anexado pela Alemanha. Aqui é a região de Sudetos, né, resultado do Tratado de Munique, que a gente trabalhou, e vocês lembram que o Hitler não obedece o tratado, né, ele rasga o tratado e conquista toda a Tchecoslováquia. Bom, aqui é a Albânia. Aqui já é o tratado, vou voltar, aqui é o tratado germano-soviético, né, entre Hitler e o Stalin, eles dividem a Polônia. Vejam como a Polônia é dividida entre nazistas e soviéticos. Tá? Estão vendo? Bom, aqui é a Península a mover as suas tropas para o ocidente. Vejam a linha Maginot, dá para ver aqui, ó, linha Maginot em azul, que é aquela linha de proteção, né, na fronteira entre a França e a Alemanha. Invasão da Dinamarca e Noruega. A gente também falou disso. Então, agora o Hitler vai ali para a região dos Países Baixos. Ele cruza as tropas franco-inglesas, o anglo-francesas, e domina, né, a França. Vejam que no norte você tem uma ocupação das tropas nazistas e no sul tem a República de Vichy, aquela república colaboracionista do general Pétain. Batalha da Inglaterra. Batalha da Inglaterra, que o Hitler perde, né? Em 1940. Eu não mostrei para vocês, mas ó, o norte da África tá com a bandeira francesa, mas aqui seria uma bandeira nazifascista, né? Talvez a República de Vichy, né? Tá aqui, ó, também nazifascista, tá? Aqui a conquista da Península Balcânica. E aí, o grande do Hitler, né, atacar a União Soviética em 1941. A chamada Operação Barbarossa. Vejam como a Blitzkrieg é muito eficiente, né? Vejam aqui essas três bandeirinhas, ó. A região de Leningrado, a região de Moscou e a região de Stalingrado. Lembre-se que o Hitler vai perder aqui e isso vai provocar o início do fim, né, da Segunda Guerra Mundial e principalmente o recuo do eixo. Beleza, queridos? Então a gente volta para o próximo vídeo tratando da segunda fase da guerra. Valeu!